Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Lidimara. Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de um conteúdo que vocês já viram aí no quinto ano, tá certo? Só que este conteúdo, eu preciso que vocês tenham bastante atenção e que façam as devidas anotações nos cadernos de vocês. O que acontece? Com a anotação, sempre que você tiver alguma dúvida, você pode retomar a sua anotação e consegue tirar a dúvida sozinho, tá certo? Mas eu estou aqui também para estar ajudando vocês. Então vamos lá, nossa revisão de hoje é sobre verbos. O que é o verbo? O verbo é a palavra que indica ou expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando eu falo em ação, tem o exemplo aqui, ó, correr, pular, jogar, ok? Rita brinca no quintal. Estado é, sou e estou. Rita está doente. Fenômeno da natureza: chover, ventar e nevar. Ontem nevou muito. Observe que eu já grifei os verbos para vocês em cada frase, para que vocês possam entender melhor a ação do verbo dentro dessa frase, ok? Bom, os verbos, eles são agrupados em três conjuntos, em três conjugações do infinitivo, que é a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Como eu já havia dito para vocês em sala de aula, que a primeira terminação são aqueles terminados em AR, segunda terminação são os verbos terminados em ER e terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Então, uma lida bem rápida. Exemplos: nadar, plantar, estar e remar, para a primeira conjugação. Segunda conjugação: beber, comer, ler, ver e correr. Aí vocês vão me dizer assim: professora, mas existem verbos que terminam em OR. Então, o que acontece? Exemplo: verbo por. São os verbos compostos por compor, dispor, também pertencem à segunda conjugação. É um fato histórico, onde, na verdade, o OR ele decaiu. Então, todos eles, quando eu faço a conjugação, acontece o quê? A vogal temática passa a ser ER. No caso, seria poer, Então, por isso que volta para a segunda conjugação ER, não existindo mais terminações em OR. São algumas exceções, tá? Dentro do verbo. Mas não vamos nos apegar a isso agora. Terceira conjugação, são verbos terminados em IR. Exemplos: sair, cair, divertir, dormir e dirigir. Bom, os verbos, eles também são classificados em verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares é aquele cujo radical não muda. O que é radical, gente? É essa partezinha aqui, ó, que eu grifei para vocês. Exemplo: verbo chamar. Chamo, tá vendo que continua o chame? Chamava, o chame continua. Chamei e chamarei. Ou seja, o radical ele não muda, tá certo? Já os verbos irregulares é aquele que o radical ele altera, ele muda. Olha os exemplos aqui, ó. Verbo dizer. Eu digo, tá vendo? Manteve aqui o radical. Dizias, olha só, mudou. Disse, mesma coisa, ó, não tem mais o Z, só tem dois S's. Digam, olha, mesma coisa que digo, mudou. Diremos. Então, sempre vai ocorrer essa alteração com os verbos irregulares. Já o irregular não muda o radical. Agora, os verbos também possuem variações entre pessoa, número, tempo e modo. Toda vez que eu falar de pessoa, significa que é primeira, segunda e terceira pessoa, dentro do número, que é singular ou plural. Tempo, que indica presente, pretérito e futuro. E o modo pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Nossa, professora, embolou toda a minha cabeça agora. Calma, vamos falar agora por partes cada uma dessas variações que os verbos possuem. Primeiro vamos falar em variação de pessoa. Temos três formas. A pessoa que fala sempre será primeira pessoa do singular, eu, ou a primeira pessoa do plural, nós. Então, essas sempre serão remetidas às pessoas que estão falando naquele momento. Aquela pessoa com quem se fala, segunda pessoa, que é o tu no singular e o vós no plural.
Lembrando que quase nós não usamos, né? Vocês veem mais em textos literários, na Bíblia, tá certo? Quase não fazemos o uso. Mas existe. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Aquela de quem se fala, pessoa de quem você está falando. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, masculino, feminino, né? Em questão de gênero. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Ok? Vamos nos exemplos? Eu adoro bolo de chocolate. Eu, primeira pessoa do singular. Ele prefere o campo. Terceira pessoa do singular, ele. Não gostamos de sorvete. Desculpa. Nós gostamos de sorvete. Primeira pessoa do plural. Só mais um detalhe, gente. Lembra sempre, primeira pessoa do singular, eu. A primeira pessoa do plural, no caso, é o plural de eu. Eu e mais algumas pessoas é igual a nós. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de variação de número, que é singular e plural. Lembra daquele detalhe? Singular, um, plural, mais de um. Aí eu trouxe dois exemplos para vocês. Ó, eu gosto no singular com primeira pessoa, nós gostamos no plural com primeira pessoa. Olha o primeiro exemplo. Eu gosto de pessoas. Eu sozinho, ok? Gosto de todas essas pessoas. Agora, olha no caso Covid-19. Todos os funcionários da área de saúde, no caso, né, nós, eles estão falando pra gente. Nós gostamos, né, ou estamos trabalhando em prol de vocês que estão em casa, no caso nós, tá certo? Eu que estou em casa, eles juntos estão dizendo que gostam de nós. Olha a frase que eles colocaram. Nós estamos aqui, este grupo, por você, eu que estou em casa. Tá certo? Então, um grupo que formou nós estão no trabalho, né? Por causa da gente. Entendido assim, dessa forma? Agora vamos falar um pouquinho de variação de tempo. Indica o momento em que acontece, ou aconteceu, ou acontecerá a ação em relação ao momento que se fala. Então, eu sempre devo me reportar ao momento em que eu estou falando a frase, a oração, que eu estou me reportando à situação. Então, olha só, os principais tempos verbais são presente, pretérito, que é igual a passado, e futuro. Vamos então ver os exemplos? Moro em Aracruz. Então, se eu estou falando eu moro em Aracruz, presente. Morei muitos anos em Ibiraçu. Pretérito, ó, morei, né? Já não moro mais. Pretérito. Morarei em São Paulo em 2021. Indica futuro. Morarei, ok? Algo que pode acontecer ainda, né? Lá na frente, lá no futuro. Agora, vamos ver um pouquinho sobre variação em modo. Indica a maneira como são expressos os estados e as ações. O estado em que está a situação ou a ação que eu estou realizando, tá certo? Então, vamos lá. Modo indicativo. Quais são esses modos, né? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O que indica o modo indicativo? Ele exprime a ideia, te dá a ideia de certeza. Toda vez que eu tenho certeza de alguma coisa, eu estou usando o modo indicativo. Exemplo, algumas pessoas preferem a vida no campo. Agora, subjuntivo, ele dá uma ideia incerta, né, de dúvida, algo hipotético que pode acontecer. Olha o nosso exemplo. Talvez ele viaje amanhã. Esse viaje aqui, que é o nosso verbo, ele indica uma ideia duvidosa, incerta, por causa da palavra talvez, que eu também posso estar usando como recurso. Em modo imperativo, ele expressa uma ordem, exatamente, é quando eu estou mandando alguém fazer alguma coisa, né? Ou pedindo um conselho, fazendo algum pedido. Não comam doces em exagero. Eu estou dizendo o quê, gente? Que você não pode comer doce exageradamente. Então, eu já começo aqui, né, com uma palavra negativa. Não como, tá certo? Agora eu vou dar uma paradinha e vamos para o vídeo 2 sobre verbos.